Não aguento mais pensar na separação da Ana Castela e o Zé Felipe. O que eu não daria para ouvir o Tikaki falando de novo dos assuntos importantes, do próximo Elder Scrolls, das polêmicas dos jogos, nesse mundo de informações tão fúteis, de notícias irrelevantes que nos dissipam. O que eu não daria para voltar e ouvir e escutar mais uma vez o Tikaki falando dos jogos interessantes, da comunidade, do espírito, da vontade, do coração, do que é jogar videogame. Como um antigo usuário de fraps e que até mesmo já cogitou em gastar um dinheiro com uma câmera, seria papo de R$7.000 para registrar momentos que viverão para sempre, esse fragmento de imagem ou de minutos, momentos doces que, se não materializados, serão perdidos no... vi esse garotinho no pátio da creche, ele tava contando sua épica aventura que teve em um jogo. Eu lembro-me bem de prestar atenção naquela história que eu não fui convidado com bastante atenção. E aí eu tava com metade dos coração e o bicho se teleportou pra mim e eu matei, velho. Coração, teletransporte? O que seria essa suposta película videogameástica que eu escutei de supetão? Então guardei-me comigo essa informação durante 3 anos, até conhecer de fato o que era o Minecraft e entender que ele estava se referindo a ele. Vai ver, nem de Mine ele estava falando, era de Terraria mesmo. Houve outro momento em minha infância que, por falta de assunto, internado num quarto hospitalar, eu fiquei ouvindo as épicas aventuras de um garoto que tinha sido mordido por um cavalo. E eu ficava só ouvindo ele falar sobre as suas épicas aventuras de GTA San Andreas. Ele falava sobre elas das vezes que conseguiu 4 estrelas, ou conseguiu encontrar uma ilha no GTA San Andreas. Ele contava também com mais empenho essas histórias do que a história que fez ele ser levado à internação. Há uma magia em consumir filmes, séries, HQs, e nos jogos muitas das vezes somos reféns do que é nos dado, mas quando começamos a nos interessar por algo sem um auxílio dos familiares e colegas, de repente nós temos o poder de escolha, de poder escolher que o mundo não nos forme do jeito que o nosso meio pede para ser formado. É o poder mágico de poder escolher ler, ver e ouvir histórias, mas no caso dos videogames, nós as vivenciamos. Personagens que nos conquistam só pelo seu jeito de interagir com o mundo, andar e falar. Pessoas que gostaríamos de ser iguais. Ou quando há uma ausência de se espelhar o nosso ego, por que não só focar a gente dentro de um protagonista silencioso, onde nós podemos nos comunicar através das nossas ações e escolhas? Jogos que são pensados para nós preenchermos o vazio de personalidade do protagonista com a nossa personalidade, que por muitas das vezes vai ser de um cuzão, já que podemos literalmente fazer e falar qualquer coisa, sem pensar nas consequências. E às vezes os próprios NPCs e mundo podem nos preencher. Pegando Half-Life como um bom exemplo, o Gordon não fala e não age por alguma razão, daqui não seja seguir em frente e salvar o mundo. Estamos sempre observando cientistas e guardas, e eles nos tratam com gentileza e com expectativa em nós. Eles de fato dão suas vidas em nossas mãos e estão genuinamente querendo nos ajudar. Essa para-relação com NPCs é muito bem trabalhada para nós como telespectadores na ludonarratividade das coisas. Esses cientistas e guardas são nossos colegas CLTs e que se encontram na mesma enrascada que a gente. E por que não ajudá-los? E esta questão é trabalhada no Half-Life 2, com NPCs mais interativos e comunicativos que depositam mais ainda esperança em você. O suposto salvador do mundo de ontem, que não disse uma sequer e única palavra até agora. A Valve é muito decente em mundos interativos, dando sempre espaço para possibilidades infinitas em ambientes finitos, fazendo personagens que, mesmo com diálogos scriptados, ainda possam trazer vida e impacto para o mundo morto. Dear God, poor Laszlo, the finest mind of his generation. E não importa quanto tempo se passe, a ideia de ir fundo, rushar B ou smocar varanda sempre vai estar na sua cabeça. Só de olhar para esses mapas clássicos, o ser humano é capaz de lembrar de 300 vidas perdidas aqui, e como foram tiradas, e da onde as balas foram, e de como foi idiota. Mesmo não vivendo aqui ou conhecendo as pessoas daqui, você pode pertencer aqui. Esta terra onde até os que se arriscam fazer o improvável recebem resultados, mesmo que as possibilidades te dessem a certeza da impossibilidade. O que você sente com isso? Inteligente? Melhor? Ou seria esse sentimento de liberdade de escolha? Estes mundos são criados e pensados na capacidade de conseguir nos prender e perder-se neles, onde somos os heróis da história principal e somos literalmente capazes de fazer até alguns biquinhos no meio do caminho, viver glórias ou tragédias, histórias contadas para que você seja a promessa, mundos pensados para que cada canto tenha um momento para contarmos nossas histórias, às vezes controlados minuciosamente com pequenos detalhes de um quadro, e às vezes pensado para serem eventos que em tal hora, tal lugar irá ocorrer
render o que possa nos prover de alguma maneira algo orgânico. Mas às vezes o excesso de conteúdo botado nesses jogos de mundo aberto faz com que nós só liguemos o modo faz tudo e até esquecemos que era pra vivermos uma aventura. O que às vezes é bom quando é pra se pescar e frescar a cabeça um pouco. Ou podemos pensar nos jogos que são mundos dentro de mundos, onde o game design não é pensado de uma equipe com o poder concentrado na mão deles, e sim na mão de todos. Existem essas criaturas quase mitológicas, soberanas na Terra, que só de vê-las você se treme todo. Dentre elas temos Kazuma8. Essa lenda fez a história no Roblox, um dos primeiros youtubers a ver o potencial nesta porra, e conseguiu ordenhar views ou divulgação pro Roblox. O espírito dele impera sobre estas terras, assim como os ensinamentos de Fallen para seus alunos, e os sortilégios de David Jones. Um dia esses jogos podem morrer, mas a memória que esses gamers construíram sobre esses jogos irá se perdurar por décadas em seus seguidores, até que se passe um século e nós nos esqueçamos dessas subcelebridades que moveram uma pequena comunidade comparada às outras mídias que impactaram ainda mais nossa sociedade. Lendas que eu não terei vergonha de levar para as catacumbas que repousarei. Lendas que só se perduram devido às possibilidades de internet pelo mundo. Vocês têm ideia o que era ser famoso na era de games antigamente? Só grandes empresas ganhavam esse crédito e alguns competidores que você não conhecia o nome. Estamos vivendo no tempo onde pessoas vivem de videogames só por contarem bem suas histórias. O que se tinha antigamente era Play TV fazendo jornalismo de games e com edits Ed School. É sério, Enzo de 12 anos, você não tá ligado que eu vou ligar a televisão às 3 horas da tarde e ver um canal passando uma MV do jogo da Alice, irmão, ao som de Arctic Monkeys. Se trabalharmos nessa ideia antológica gamer, eu sei que os malditos porcos de terno e grande corporativo japoneses conseguiram colocar no seu cérebro a ideia de que alguns jogos são muito melhores do que realmente são. E eu sei que aí dentro de você tem uma vontade de jogar um The Last of Us ou um Mario Galaxy diretamente de um Wii. Porque algum dia em 2010 você viu uma gameplay dessa parada e você pensou que esse jogo era realmente bom. Mas como você era pobre, ninguém em Carcoal Rondônia sabia o que era um Wii, você se contentou com a ideia de nunca tocar essa película. Sentimento que não é do seu tempo, ainda se vive isso em certa instância hoje em dia. Puta, eu queria muito jogar Tomodachi Life, meu Deus, eu queria muito jogar Tomodachi Life. A lenda de que a Nintendo fechou uma parceria com a Sony para ser lançado o Nintendo 64 à base de CD e não a fita, que com o passar dos anos de repente descobrimos que realmente talvez a marca PlayStation nem fosse pra frente se a Nintendo não tivesse cagado em cima da cabeça da Sony e limpado o seu boga com o CD deles. São lendas como essas que nos fazem pensar quais mitos ainda não foram revelados. Será que Beyond Good and Evil 2 seria o último tiro de qualidade da Ubisoft ou um projeto que vai ser descontinuado? Vimos isso com Alan Wake 2, que sabíamos que tinha alguma coisa rolando, mas não tínhamos como provar que esse jogo lançaria. Ou até mesmo Dead Island 2, que tinha somente um trailer bonitão e pronto. Algumas leaks de gameplays que mostravam um projeto ambicioso, mas que ficou na geladeira. E no armário desta mesma cozinha tínhamos Psychonauts 2, uma promessa invendível da Double Fine. Os caras foram lá e fizeram acontecer, e adivinha? Vendeu, mano! Vendeu! Pra depois a Xbox comprar eles e matar a empresa, é claro. Temos franquias como FNAF, que só se mantém até hoje por causa de seus fãs que fazem questão de fazer teorias sobre teoria. Five Nights at Freddy's é a prova viva de se você contar uma história com lacunas boas para serem preenchidas, é igual fazer dinheiro infinito. Não tem como não dizer que não conhecemos e nem vivemos histórias incríveis nesses mundos que nos ensinaram uma lição especial. Seu jogo favorito tá aí pra provar. Pessoas e comunidades que temos quase um contrato de amizade vitalícia. Caba que mora lá no interior de Cabo Verde, mas que te deve uma vida por você ter tornado ele o que ele é hoje em dia. Madrugadas adentro, onde o videogame só era um palco para você se expressar de verdade e ser aceito pelo colega por quem você é. Ou só tá ali presente, pronto pra ouvir top 10 desabafos vindo daquele maluco que você chama de amigo. E querendo ou não, vocês viveram uma história. Ela impactou você e seus amigos. Eu tenho colegas que nós não consideramos até hoje, porque simplesmente dividimos espaço no mesmo sofá ou server. E no final, é sobre isso. Não existem hobbies que não hajam valorização de momentos a ponto de não transformá-los em histórias. Tardes onde a gameplay era simples, mas que significam muito pra quem viveu elas. Experiências que decidimos viver o que queríamos viver de verdade.